Os vikings se destacaram tanto por sua violência durante a Idade Média, quanto por suas habilidades notáveis na navegação marítima. Os vikings eram um povo europeu de origem nórdica, conhecido por suas habilidades excepcionais em navegação marítima e por suas atividades de conquistas e saques em diferentes partes da Europa durante a Idade Média. Originários da região da Escandinávia, que engloba Noruega, Suécia e Dinamarca nos dias de hoje. Eles expandiram seus territórios para incluir áreas como Islândia, Normandia, Grã-Bretanha, Europa Oriental e Península Ibérica. Alguns especialistas defendem a existência de uma era viking que durou de 793 d.C. a 1066 d.C. O avanço dos vikings ocorreu ao mesmo tempo que a expansão do cristianismo na Europa. Nesse vídeo, você vai conhecer um pouco sobre a história dos vikings e a sua cultura, então ajude o canal a crescer, deixe o seu like e se inscreva no canal. A crônica anglo-saxônica, que narra relatos da história da antiga Inglaterra durante a Baixa e Alta Idade Média, é um dos principais registros que descrevem a jornada dos vikings. Os vikings eram exímios navegadores, utilizavam muitos navios chamados drakars, navios estes que eram longos e estreitos e tinham a parte de trás com uma forma de V, que dava aos seus navios uma maior velocidade. Essas embarcações permitiram que os vikings se espalhassem e se estabelecessem em várias áreas, porém, eles se estabeleceram principalmente na Grã-Bretanha, que ficou conhecida como Danelaw. Os vikings eram chamados de diferentes nomes dependendo da região que ocupavam. Na Grã-Bretanha, por exemplo, os bretões os chamavam de dinamarqueses ou daneses, o que deu o nome do país escandinavo de Dinamarca. Em outros lugares, eram conhecidos como suecos, e assim por diante. No final do século IX, os vikings tentaram ocupar terras britânicas. A dinastia de Wessex, composta por reis ingleses cristãos como Alfredo, resistiu aos ataques escandinavos. A campanha dos vikings contra o rei Alfredo ocorreram em 892 d.C. a 896 d.C. e foram compiladas na crônica anglo-saxônica. Christopher Dawson escreveu: "Nunca houve uma guerra que ameaçasse tão diretamente a existência da cristandade ocidental. De fato, essa resistência cristã tem mais direito de receber o nome cruzada que as próprias cruzadas. A resistência obstinada aos ataques vikings forçou a incipiente ordem da cristandade a um terrível teste, cuja dureza e seriedade descartou tudo aquilo que era fraco e supérfluo, deixando apenas os elementos mais fortes e resistentes, habituados à insegurança e à violência." Os vikings eram extremamente brutais nas áreas que conquistavam. Eles matavam sem piedade e cometiam saques incessantes. Seus principais alvos eram os monastérios que continham numerosos objetos cristãos, feitos de materiais de metais valiosos como ouro e prata. Durante os anos de guerra contra Alfredo, a cultura monástica foi completamente aniquilada em algumas partes da Grã-Bretanha. A sociedade viking possuía uma estrutura hierárquica na qual diferentes classes sociais eram estabelecidas. Apesar dessa divisão clara, todos os homens livres na sociedade escandinava tinham o direito de participar das assembleias onde decisões importantes eram tomadas. Dentro da sociedade viking, o rei ocupava o posto mais alto na estrutura social, mas esse processo de centralização do poder ocorreu gradualmente. Durante a era viking, era mais comum ver descentralização do poder, inclusive com nobres muitas vezes possuindo mais influência e poder que o próprio rei. Na religião, o termo paganismo nórdico é utilizado para descrever a religião praticada pelos vikings. Essa religião possuía características xamânicas e era marcada pela magia e pelo êxtase. Os vikings acreditavam em múltiplos deuses, sendo Odin e Thor os mais importantes da mitologia nórdica. Odin era considerado o pai de todos pelos vikings e, portanto, o mais poderoso de seu panteão de deuses. Segundo suas crenças, Odin tinha todo o conhecimento e era simbolizado por sua lança, seu cavalo de 8 patas e seus 2 corvos, que viajavam pelo mundo dos homens observando tudo o que acontecia. Já Thor, por sua vez, era conhecido como o deus do trovão e era famoso por sua habilidade de derrotar gigantes. Ele era o mais reverenciado entre todos os deuses nórdicos. Assim como Odin, Thor habitava Asgard, o reino dos deuses, segundo a crença escandinava.
Os vikings acreditavam que durante o Ragnarok a estrutura conhecida como Universo deixaria de existir. Na sociedade viking, a guerra desempenhava um papel religioso crucial e era muito importante. Acreditava-se que os guerreiros caídos em combates seriam honrados em Valhalla, aguardando o chamado para um combate final no Ragnarok. Ser um guerreiro viking era altamente valorizado, pois se morressem em combate, sua passagem para Valhalla seria celebrada, enquanto a vitória em batalha era motivo de grande comemoração pelos feitos realizados. Os vikings contavam com diversas armas em suas batalhas, como espadas, machados, arcos e flechas, facas e lanças, cada uma delas desempenhando um papel muito importante. O escudo de madeira era a principal arma defensiva fundamental para a tática de combate, conhecida como parede de escudos. Além disso, os vikings frequentemente utilizavam cabeças de seus inimigos derrotados como uma forma de amedrontar seus adversários durante os confrontos. A arte dos vikings se manifesta em suas lendas, em seus objetos cotidianos e nas inscrições rúnicas. Pouco restou dos artefatos práticos e belos feitos de madeira e tecido. O que sobreviveu principalmente são trabalhos com metal, como fivelas, agulhas, pulseiras, colares, amuletos e armas ornamentadas. O estilo viking é geralmente decorativo e se baseia em motivos de natureza, apresentando ornamentos complexos com animais e plantas entrelaçados. Um fato curioso sobre os vikings é que eles, cerca de 400 anos antes de Cristóvão Colombo, foram os primeiros a descobrir o continente americano. Leif Erikson, filho de Erik o Vermelho, foi o responsável por essa façanha. Erikson, que já havia colonizado a Groenlândia, tinha intuição baseada em antigas lendas de que existiam terras além das conhecidas. Por volta do ano 1000, Leif Erikson navegou em direção ao sudeste e encontrou a região que hoje corresponde ao extremo norte do Canadá. Ele deu o nome de Vinland a essa nova terra. Os vikings estabeleceram algumas colônias nessa terra, que sobreviveram por mais uma década, mas acabaram sendo destruídas pelas populações indígenas locais. Os vestígios da presença viking no Canadá foram descobertos em 1960 e agora compõem o sítio arqueológico conhecido como Caverna das Medusas.